Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP-V de Jesus. Nosso encontro aqui sempre às segundas-feiras, às 20 horas, no estudo, na reflexão em torno da codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, sob o olhar, sobre a ótica, nas ênfases que nos traz a doutrina espírita. Nesse ano de 2023, olhar em especial para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo e, de forma mais específica ainda, a carta de Paulo aos Romanos. Nossa série Romanos verso a verso, que chega hoje no verso de número 20. Temos feito essa reflexão, então, em torno do primeiro capítulo dessa carta direcionada pelo apóstolo Paulo à comunidade cristã em Roma. Lembrando, Paulo não conhecera pessoalmente, não fora até a esta comunidade. Não é o seu fundador, como fora de outras comunidades cristãs. No entanto, na intenção, no desejo de ir a Roma, dentro do período ali que se compreende historicamente, ao final da sua terceira viagem missionária, Paulo estaria em Corinto, na Grécia, e de lá vai redigir, junto a Gaio e aos cristãos que lá se encontravam, vai redigir então, ou comunicar esta carta, né? Sendo ela redigida pelo escriba Tércio, sabemos isso, pelo último capítulo da carta aos Romanos, né? Mas ele vai direcionar então esta carta à comunidade em Roma. Comunidade essa que era mista, com judeus que haviam saído de Jerusalém, especialmente naquele período de perseguição da igreja cristã, depois da morte de Estevão, e também ao fenômeno que ocorrera em Jerusalém após a ressurreição do Cristo de Pentecostes. Sabemos que ali haviam romanos, é descrito assim em Atos, capítulo número 2, né? Em Romanos, então, nós percebemos que esta comunidade, que na sua maioria, ao que parece, era formada por estrangeiros, por gentios, por estar na capital do império, tinha judeus e havia também aqueles que eram de fora de Israel. Então, aqueles que ouviram o anúncio em Pentecostes, lá em Jerusalém, durante aquele período em que grande parte dos estrangeiros passavam por Jerusalém, eles ouviam então os discípulos, agora apóstolos de Jesus, anunciando a mensagem do Evangelho e se sentiram tocados, se sentiram impactados por aquela mensagem. E ao retornar então à capital do império, se agrupam, se agregam e formarão então a comunidade cristã em Roma. A esta, Paulo direciona esta carta, expandindo, portanto, os seus temas, especialmente sendo uma carta doutrinária de ensino da doutrina cristã segundo o pensamento de Jesus. Paulo, então, vai dedicar a carta aos Romanos para explicar aquilo que Jesus ensinara aos seus discípulos. Lembrando que Paulo também dissera que não aprendera o evangelho de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Entendendo que Paulo, doutor Saulo de Tarso, até então, antes de sua conversão, terá um encontro com Cristo ressuscitado. Não conhecerá em corpo. Portanto, é o Cristo ressuscitado, o Cristo em espírito, que vai inspirar estas palavras para que Paulo dirija à comunidade cristã em todos os tempos, né? Deixando aqui também, gente, um reforço de convite sobre a interação nossa pelas redes sociais, seja ali na página do Facebook, seja no canal do YouTube. Digitou NEP-V de Jesus, na página do Face você vai curtir e também no canal do YouTube você se inscreve, aciona o sino de notificações para receber então as novas notificações com os vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Romanos, então, capítulo 1, eu convido vocês para esse olhar
em específico para o verso de número 20. Traduções aqui, eu normalmente utilizo pelo menos duas, né, dentro das nossas traduções. Então, vou trazer aqui João Ferreira de Almeida primeiro, e depois uma leitura da versão católica desta tradução. Verso de número 20. Então, capítulo 1, Paulo ensina da seguinte forma: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Tradução João Ferreira de Almeida aqui. Tradução na versão católica de Romanos 1, verso 20, é a seguinte: de fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e a sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa. Um alerta e um chamado de atenção. Este é o verso 20 do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Lembrando que há uma sequência natural do discurso de Paulo aqui neste capítulo 1. Então vemos que num verso anterior, que é o verso 19, já nos foi dito que Deus, naquilo que é possível dar a conhecer ao homem, se manifesta a eles, e sendo que o próprio Deus é quem promove isso em nós. Dizemos a doutrina espírita que a consciência, a voz de Deus em nós, está presente em cada criatura, em cada ser. Lá podemos, então, compreender quais são os parâmetros, as diretrizes, as intenções, a vontade de Deus ao nosso respeito. Únicas criaturas na condição de poder, então, em contato com os semelhantes, expressar e manifestar esse próprio Deus através de palavras, de pensamentos e de ações. É de fato um mandato. Deus assim chamara o homem e a mulher para cumprir esta finalidade na criação. Mas o que ocorrerá conosco? Grande comunidade de espíritos imperfeitos, que rebelando-se diante desse próprio Criador, procuram tomar atalhos na existência. Esta tem sido, infelizmente, a jornada da humanidade que aqui habita na Terra, mundo ainda classificado pela doutrina espírita como de provas e expiações, num grande período de regeneração, que já vem aí de alguns séculos nesse trabalho de refazimento espiritual de cada um de nós. Compreender onde nos encontramos e para onde nos dirigimos é essencial, para olhar para essa sequência do pensamento de Paulo e o que ele está anunciando, olhando para o propósito de Deus na criação e o chamado especial que dá à única criatura capaz de buscá-lo, de relacionar-se com ele e de manifestá-lo na sua criação, através da sua ação no mundo. Por isso, Paulo, no verso 20, está a ensinar que desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, a tradução aqui fala sobre essas coisas invisíveis, nomeando-as como sendo seu eterno poder,
o seu poder eterno e a sua divindade. Poder eterno e divindade. Entender que há um poder que ultrapassa, está muito além dos poderes humanos, é ao mesmo tempo um exercício de fé, sim, mas também um exercício racional. Porque é necessário que eu compreenda que aquilo que foge ao entendimento, aquilo que foge à capacidade humana de criação, eu devo apelar mesmo pelo raciocínio para a existência de uma inteligência superior. E quando eu apelo a esta inteligência superior, eu devo compreender que ela não está aqui entre nós. Não é, portanto, de natureza humana. Quando olho para a natureza do nosso mundo, então, compreendendo como um mundo, sim, um mundo imperfeito, como são as criaturas, eu não posso entender que aquilo que foge ao entendimento do homem, foge à capacidade criativa dele, seja manifestada por uma inteligência também nesta condição. Não. Inteligência, portanto, superior. Aprendemos na doutrina espírita, quando há a definição possível, alcançável para nós a respeito de Deus, que Ele é sim inteligência, que é inteligência suprema e que é a causa de todas as coisas. Poder eterno. Aquilo que, portanto, sequer pode estar marcado no espaço e no tempo. A sua divindade. Ele é Deus. E o único Deus. Haja vista a unidade de propósitos, a lógica da própria formação dos mundos e o seu funcionamento, o mecanismo pelo qual o universo demonstra e pulsa a vida nos espaços infinitos. Tudo isso demonstra a existência de um Deus, criador e presente na criação. Porque uma coisa é eu dizer, Deus existe. Compreender a sua manifestação através da própria criação. Outra coisa é eu dizer, existe e está presente e interfere na história. Cuida, zela e propõe os caminhos pelos quais a humanidade deve viver para ser mais sadia, para ter relacionamentos saudáveis. Esse Deus propõe isso? Sim. De que forma? De que maneira? Através da sua mensagem, chamada entre nós de boa nova, de boa notícia, de evangelho. Evangelho este comunicado por uma pessoa, a quem Deus atribuiu autoridade tanto na terra quanto nos céus. Estamos falando da figura, da presença, da pessoa de Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, significa dizer que este Jesus que viver entre nós, há 20 séculos atrás, o personagem histórico Jesus de Nazaré representa este espírito em perfeita comunhão e contato com Deus, para nos instruir, para nos ensinar, para exemplificar naquilo que falou, na maneira como se relacionou, com a forma pela qual expressou as leis divinas entre os homens, sendo, portanto, guia, modelo, referencial para a nova criatura que devemos ser. Renovados nessa fonte divina que fortalece e dá direção para a nossa existência, que é o Evangelho de Deus nas nossas vidas. No entendimento do que Paulo está anunciando aqui, vamos compreender que há, de fato, aqui um alerta muito claro. Porque não está sendo dito que não é possível, que não é acessível aos homens o entendimento e as vistas,
olhando para a criação, ter a percepção da existência de Deus. O que já mencionamos aqui em outras questões, em outras reflexões, em outros estudos, é que a natureza íntima de Deus, para essa nos falta o sentido, nos falta essa sensibilidade. Mas para olhar para a criação e entender que há Deus, que há inteligência suprema e que ele tem sim a expressão da sua vontade e que a expressão da sua vontade deve ser por nós entendida, obedecida e experienciada na vida de relação conosco e com os outros, isso está em pleno e total acesso a todas as criaturas sobre a terra. É sobre isto que Paulo está falando neste verso 20 do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Voltemos à reflexão. Tradução João Ferreira de Almeida mais uma vez. Se entendem as coisas invisíveis, tanto a eternidade do seu poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Chamo aqui para o nosso auxílio, na codificação espírita, com Allan Kardec, a obra básica, o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na questão de número 9, vai questionar, indagar os instrutores espirituais sobre esta temática que estamos tratando em Romanos 1, verso 20. A pergunta do codificador é a seguinte, questão de número 9. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Onde se vê? Resposta dos benfeitores. Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra, que cria a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele. E é por isso que ele se chama espírito forte. Pobre ser, respondem os instrutores espirituais. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Nota explicativa de Allan Kardec ainda sobre a temática. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois, é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa. E quanto mais o que ela realiza é grande, inteligência humana, mais a causa primeira, a origem de todas as coisas, deve ser grande, maior ainda. Esta inteligência, confirma Kardec, é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sobre o qual o homem a designe. Então a questão aqui não é do nome, não é falar Deus, não é falar Allah. Os incrédulos, por vezes, até dizem, o acaso. Se o acaso é um acaso inteligente, e só pode ser, porque só
uma causa inteligente pode produzir efeitos, consequências inteligentes na criação, então estamos falando da mesma inteligência suprema, não apenas superior, suprema, causa primeira de tudo que há, de tudo que existe, de tudo que está fora dos nossos olhos, no espaço e no tempo. Por isso mesmo, as coisas invisíveis, as perfeições invisíveis, o poder eterno, a sua divindade, elas se manifestam, elas se apresentam, e elas podem ser vistas, contempladas, através da inteligência humana. Assim nos foi dado por Deus, nas obras da criação. Ler no livro da natureza, ler no grande livro da criação a presença de Deus. E aí vem o chamado de atenção de Paulo para nós, para a reflexão central. Diz que por isto, por esta razão, nós somos inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Porque tendo uma inteligência dada por esta outra inteligência suprema, a única, criadora de todo o universo e de nós, mesmo entendendo através dessa inteligência a presença desse ser supremo, nós a recusamos. Nós negligenciamos a sua presença e a sua providência em nosso favor. O que dizer desta condição? Somos indesculpáveis. Então, diante disso, percebam, Paulo está direcionando o argumento da carta aos Romanos para dizer o estágio e a condição dos seres humanos sobre a terra. Isso tem perdurado, amados, há milênios. É dentro desta condição que nós devemos nos enxergar como comunidade, que poderíamos estar numa outra condição, vivendo um outro estágio superior, positivo, de elevação. No entanto, esta recusa, esta negligência, este olhar de afastamento voluntário do foco central, gravitacional de todo o universo, que esta inteligência suprema é o que nos traz dor, sofrimento, angústia, ansiedade e todos os transtornos que acometem a consciência afastada do seu Pai, do seu Criador. Esta é a nossa condição. O que cura isto? Um coração arrependido e que se entrega em sinceridade, em fé, numa direção de fidelidade, de relacionamento construído na intimidade com este mesmo Pai Criador. O que nos impede de fazer isto? Os benfeitores espirituais são bem claros, né? Nessa questão 9 de O Livro dos Espíritos. É o orgulho, dizem eles, que engendra, que cria, que traz em nós a presença da incredulidade, a ausência, o apartar-se, o abandonar a fé. O homem orgulhoso, nada a ver acima dele. E é por isso que ele se chama de espírito forte, quando na verdade esta é a sua grande fraqueza. Reflexões de hoje, gente, para percebermos a profundidade e a natureza das coisas que nos são apresentadas no sentido de despertar espiritual. Este é o chamado
deste verso 20 no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Somos indesculpáveis, mas temos correção. Precisamos nos voltar de fato a Deus e reconstruir a relação que nós mesmos deterioramos. Fica o recado e o convite aqui, gente. Sempre às 20 horas, a série Romanos verso a verso. Seja pela página do Facebook, seja no canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus, acionar o sino de notificações e receber então os vídeos das atividades semanais do NEP. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, felicidade, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.